Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira da paixão, o dia em que os hipócritas religiosos mataram Jesus. Jesus tinha que morrer, mas assim eu fico abismado porque quem matou foram os religiosos que deveriam ter recebido Jesus. Todo religioso é hipócrita, certo? Hoje é 29 de março de 2024, sexta-feira, vamos aqui à meditação. Nós estamos falando sobre o capítulo 15 de 1 Coríntios. O nosso texto hoje é o versículo 33, 32, 33 e 34. Vamos à leitura. Diz assim: Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isto? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Amém? O contexto, Paulo está falando da ressurreição de Cristo, e essa ressurreição garante a vida eterna com Cristo para os que creem nele aqui na terra, tá certo? Vamos ao versículo 32, que começa dizendo assim: Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isto? Ora, Paulo, ele está aqui fazendo uma menção, uma referência, talvez de forma metafórica, né? Dizendo que lutou com homens, porque o cidadão romano não era lutou com feras, porque o cidadão romano não era submetido à luta com feras, tá certo? E Paulo era romano, e, portanto, feras aqui pode ser uma condição metafórica, tá certo? Apenas para ilustrar o combate que ele teve do Evangelho, luta contra homens ferrenhos, homens que combatem o Evangelho desde o princípio, que matam por causa do Evangelho. Paulo enfrentou esses homens no seu contexto, como hoje o Evangelho enfrenta também mentiras, pessoas que mentem, distorcem a palavra. Então, Paulo enfrentou isso, então ele está usando de uma forma metafórica com relação a esses homens cruéis que combatem o cristianismo, tá certo? Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, Paulo vai fazer menção de tribulações, perseguições, sofrimento, desânimo, essas perseguições que são comuns aos cristãos. Então, essa luta é exatamente essa perseguição que Paulo está se referindo. Então, ele vai dizer que lutou e vai dizer que aproveita isso, que vale a pena isso, se a ressurreição não existe, tá certo? E o texto vai continuar dizendo: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Comamos e bebamos era um ditado comum, como hoje tem ditados corriqueiros aí no nosso meio. Comamos e bebamos, que amanhã seja o que Deus quiser, tá certo? Viva aí, não precisa se esforçar por esse evangelho, viva de qualquer jeito. É um ditado comum no seu contexto, onde Paulo está dizendo assim: olha, se não tem ressurreição, a vida, a pregação, a fé perde todo o sentido. Então vamos comer e beber e deixa acontecer. Ele está questionando isso exatamente porque ele vem sendo questionado, porque dentro da igreja, como existe hoje, muita gente combate o evangelho, nega a fé em Cristo, distorce a palavra de muitas formas, tá certo? Aí o texto vai continuar dizendo no versículo 33: as más conversações corrompem os bons costumes. Ora, amados, assim, as más companhias, você começa a andar com gente que usa maconha, que usa coisa. Não estou falando contra as pessoas, mas estou falando a realidade. Pessoas que bebem, que fumam, que falam mal, falam palavrão, falam coisa, você vai dar atenção a essas coisas, amizade, gerar amizade. Não é proibido ter amizade, você não pode compartilhar essas coisas, porque isso destrói os bons costumes, isso leva a pessoa a corromper a moral, assim, e o relaxamento moral ele vai trazer como resultado você está crendo em doutrina errada. Doutrina errada aí, que esse cristianismo progressista, porque tudo que nega Jesus vai estar incluído dentro do cristianismo progressista. Pessoas dizer assim: tudo dá certo, eu posso ser o que eu quiser. Jesus é amor, eu posso viver do jeito que eu quiser. Não. Se você viver do que você quiser, você vai viver a sua vida, você faz dela o que você quiser. Mas com Deus é um pouco diferente, tá certo? Então Paulo está dizendo assim: as más conversações corrompem os bons costumes, tá certo? Eu fico assim impressionado com esse negócio de comer ovo de chocolate colocado pelo um coelho, e ter que comer peixe nos dias de hoje, obrigatoriamente, tá certo? Se você comer conscientemente, não tem problema nenhum, como alimento natural, mas essas coisas, e são conversações distorcidas que
que tira o centro da verdade do Evangelho. E Paulo vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, a conversa pode até ser bonita, mas se ela tira Cristo do centro, ela vai corromper os costumes da fé, aquilo que Jesus Cristo prega, aquilo que a palavra prega, tá certo? Então, as más companhias vai lhe resultar a condições morais erradas, trazer um resultado errado, de doutrina errada, porque é ensinado errado, claro. Paulo está questionando isso. O versículo 34 diz assim: tornai-vos a sobriedade. Ora, Paulo está chamando ao equilíbrio. Seja sensato. Eu preguei, eu ensinei a vocês. É isso que ele está dizendo, que ele pregou. Ele ensinou. Aqui, quando é necessário, ele diz: olha, meu irmão, você já entendeu a fé, você já creu, olha a sensatez, olha o equilíbrio, volte à sobriedade, você está perdido aí. O Cristo precisa ser o centro. Então, Paulo está dizendo isso. O Cristo que foi pregado por ele e o Cristo que é pregado por quem prega Cristo de verdade. Porque tem gente aí que vende Cristo, tá certo? Vende de todas as formas. Vende em amuletos, vende em tudo. Então, Paulo vai dizer: tornai-vos a sobriedade, a fé pura, viva em Cristo Jesus, o Cristo que foi pregado, que foi ensinado a vocês. Amém, amados? E o versículo 34 vai continuar dizendo: como é justo. Ou seja, Paulo está dizendo que deixar assim Cristo por qualquer ensino que não tenha Cristo no centro, isso numa condição religiosa de fé pura em Deus, em Cristo, que é a revelação de Deus, Paulo está dizendo que isso é justo. Então, o contrário disso é injusto. Negar a ressurreição de Cristo, colocar qualquer coisa no lugar de Cristo, isso não é justo, é injusto. Paulo está dizendo assim: tornai-vos a sobriedade como é justo. Ou seja, a fé centrada em Cristo. Paulo está dizendo que isso é justo, porque de outra forma é injusto. É negar a Cristo, é negar a ressurreição, negar o que Cristo fez. E ele vai continuar dizendo no versículo 34, diz assim: não pequeis. Como Paulo está chamando a atenção para voltar à sobriedade, e está dizendo que isso é justo, e ele diz: não pequeis, eu vou ligar isso diretamente com o pecado de negar a Cristo. Porque esse é o pecado imperdoável, tá certo? Lá em Mateus capítulo 12, no versículo 31 e 32, vai dizer que se você pecar contra o Espírito Santo, esse pecado é imperdoável, tanto aqui na terra, como no futuro, como no céu. Ele é imperdoável em todas as dimensões. E negar o Espírito Santo é exatamente negar a Cristo, porque o Espírito Santo veio ensinar as pessoas, trazer a compreensão que Jesus Cristo é o Senhor. Então, negar o Espírito Santo é negar a Cristo. E Paulo está dizendo: não pequeis, ou seja, vocês estão deixando Cristo por os ensinamentos, por os fundamentos que não é Cristo. E aí vocês estão pecando. E esse pecado, eu estou dizendo para você, que de negar a Cristo, ele é um pecado imperdoável. Não tem negócio de, vai dar certo. Já deu certo. Como diz o meu filho Rodrigo, já deu certo, uns para o inferno e outro para o céu. Já deu certo. Mas o fato é que Paulo está chamando a atenção para isso. Tornai-vos a sobriedade, ou seja, volte à fé, firme sua fé. Isso é justo, em Cristo é justo. E não pequeis, ou seja, negar isso é pecado. E é um pecado imperdoável de acordo com a Escritura. O versículo 34 vai terminar dizendo assim: porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Ora, Paulo está falando para aqueles que tinham aprendido, que estavam lá na igreja, trabalhando, certamente ensinando. E Paulo vai dizer: olha, alguns não têm conhecimento de Deus. Tem gente aí que não está tão firme nessa fé. E vocês estão ensinando coisas, metendo coisas pelo meio. Essa pessoa não vai se firmar nunca. E aí, tanto vocês que estão ensinando errado, como os que ainda não creram, estão tudo errado. Então tudo é complicado, porque estão colocando outras coisas no lugar de Jesus. No caso aqui, eles estavam negando a ressurreição de Jesus Cristo, tá certo? Portanto, amado, assim, tudo gira em torno de Cristo, o Verbo que encarnou, né? O Cristo que encarnou, que morreu, que ressuscitou. Essa verdade santa e graciosa, ela precisa estar arraigada, firmada no coração de quem crê, insubstituível por qualquer outra coisa. Não tem nada que substitua Cristo com relação a ter uma vida eterna com Deus, tá certo? Como hoje é a Semana Santa, é a sexta-feira da Paixão,
É o dia que Jesus estava ali, ele foi preso ontem à noite, né? Aí começou já a apanhar e hoje continua apanhando até ser crucificado. E tem muita gente aí que nega Cristo, nega de muitas formas, colocando muitas coisas no lugar de Cristo. Uma delas por dia de hoje é lhe obrigar a comer peixe. Olha, peixe é uma boa proteína, tá certo? Mas, oh glória, meu Deus. Fazer isso como uma obrigação, isso é só religião. Você continua perdido, tá certo? Eu digo isso com muita, assim, eu digo com um pesar no meu coração, mas com esperança de que Deus, pelo seu Espírito, revele a verdade que é Jesus a todos aqueles a quem Ele já preparou para crer. Amém? O cristianismo progressista está aí. E o cristianismo progressista é todo tipo de pregação que vai negar Jesus. Não tem jeito, negou a Jesus, colocou outras coisas no meio, está negando a fé genuína. Paulo está aqui questionando isso. E se a ressurreição não é verdade, se tem coisa aí que vai substituir a ressurreição, então é comer e beber que amanhã morreremos. Mas a verdade é que a ressurreição é verdade. Cristo é verdadeiro. Então comamos e bebamos. Ora, bebamos aqui é vinho não, tá certo? Assim, é suco, é água, é refrigerante, tá certo? Não é nada de vinho, cachaça para se embriagar, não. O comamos e bebamos aqui para os crentes é suco, tá certo? E refrigerante. E a fé em Jesus Cristo. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. O Senhor seja contigo e te abençoe em nome de Jesus. Amém.